2. Faça um programa que armazene 10 letras em um vetor e imprime uma listagem numerada. Trabalhando agora com vetores, a gente tem que ter em mente que a facilidade dele é que a gente consegue acessar as posições por meio de índices. Vamos aqui ao livro para a gente mostrar. Aqui, ó, em vermelhinho, a gente consegue ver a quantidade de casas ou posições que um vetor tem. Percebam, se eu faço um vetor de 10 posições, eu vou ter 10 lugares para guardar dados. Mas, uma coisa muito importante, quando eu declaro como aqui um vetor letras 10, o meu índice ele sempre começa no 0. E ele sempre vai terminar no n-1. No caso, se é 10, 10 menos 1, que é 9. Então, a gente tem que prestar bastante atenção na hora de percorrer o vetor. Aqui abaixo, apenas registrado como a gente faz essa declaração, que é o nome do vetor, a posição, que é a quantidade ali de casinhas que eu vou querer, e eu posso já colocar ele igual a determinado valor ou não. Aqui nesse caso, a gente não está igualando a nenhum valor, já que a gente vai solicitar o usuário. Mas, caso eu quisesse, por exemplo, eu vou declarar um com 2 posições. Perdão, que eu esqueci de colocar aqui na frente, char. Apenas a título de exemplo, a gente faria da seguinte forma. Por exemplo, vou colocar a letra A e a letra B. Seria feito dessa forma. Aqui, ó, nesse caso, eu já declaro e eu já preencho esse vetor, tá vendo? No caso acima, eu apenas declarei. Voltando agora ao exemplo. Digite 10 letras. Aqui, eu crio um for que vai de 0 até o i sendo menor do que 10, já que eu quero preencher essas 10 casas. Percebam, quando eu dou scanf no porcentagem C ali, a gente está mandando para dentro do vetor, dependendo aqui, ó, da posição do for. Esse i da letra, ele está associado aqui, ó, ao for. Se na primeira vez que eu estou passando dentro desse for, o meu i, ele começa de 0, então, o que eu pegar aqui da primeira vez, ele vai para a primeira posiçãozinha aqui, ó, aqui em amarelo do vetor. Então, se eu digitar aqui a letra 1 sendo A, é como se aqui, ó, nessa casinha aqui, eu tivesse a letra A. Aqui, eu apenas fiz esse print de forma bonitinha para que a gente não se perdesse no exemplo. Para fazer isso, a gente tem que lembrar de colocar como porcentagem D aqui, já que é um inteiro, um i mais 1. Porque lembra que a gente começa sempre do i sendo igual a 0. Eu vou colocar o alfabeto aqui. G, H, I. Não vou colocar o J para que a gente possa ir devagar. Para a gente printar, a gente vai utilizar o mesmo mecanismo que a gente utiliza para pegar os dados. A gente vai usar o for. Só que dessa vez, a gente, em vez de usar a função scanf, a gente vai estar usando a função print. E como a gente quer uma listagem numerada das letras, aqui, ó, a gente vai pegar o porcentagem D para esse i mais 1, da mesma forma que eu fiz aqui, ó. Só que aqui eu fiz separado, certo? O print em um e o scanf na outra. Agora aqui tá tudo dentro da função print. Esse pontinho aqui é apenas para dar a numeração e porcentagem C, já que é um char, né? Para letra I. Então, eu vou pegar tudo que está dentro desse vetor, já que eu estou indo de o i igual a 0 até o i menor do que 10. Viram? Aqui, ó, eu estou fazendo a listagem numerada das letras que eu digitei acima.